Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino, sou mentor e coach de executivos aqui no Brasil e no exterior. E você está no episódio número 61 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é falarmos sobre temas relevantes para a sua carreira, para que você aumente a sua musculatura executiva e possa fazê-la ir mais alto e ficar por lá. E para isso, nós nos aprofundamos em temas como gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional, o que é uma carreira de sucesso e, é claro, sobre investimentos, sobre negócios. O tema hoje é muito interessante. Nós vamos falar sobre como alguém vai da fisioterapia à farmacêutica, ou melhor, a CFO de um grande grupo empresarial. A jornada dinâmica de um dos principais executivos financeiros do país, o CFO do grupo NC, que detém, entre outras coisas, a marca do laboratório EMS. O nome dele é Thiago Tavares. Thiago, seja muito bem-vindo. Obrigado, Silvio. Prazer estar aqui com você e compartilhar um pouquinho da história. Tenho certeza que tem insights bons aí para tirar e sempre com aplicabilidade, né? A gente sempre aprende alguma coisa para aplicar na nossa vida, né? Mas prazer de verdade. Olha, Thiago, eu sempre digo que eu admiro muito a sua carreira desde que nós nos conhecemos, acho que faz mais de 10 anos, quando você estava, acho que no grupo Moinguaçu, se não me engano. Exatamente. E depois nós falamos sobre tudo que nós já passamos. O Thiago me levou para Costa Rica para fazer um trabalho na Kraft Heinz, e agora ele está no grupo NC. E, Thiago, para começarmos, eu gostaria muito de começar falando sobre a sua carreira. Eu queria saber inicialmente sobre isso, né? Como é, hoje você é o CFO de um dos principais grupos empresariais brasileiros, mas o que te levou a fazer fisioterapia? Todo mundo me faz essa pergunta, né? É bem curioso, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, pelo menos de primeiro momento, quando você olha. Eu acho que a primeira coisa é que a gente é muito novo, né? Quando vai escolher carreira. Sim. Então, eu tinha 17 anos e eu acho que uma das coisas que me atraiu na época, isso é pessoal, continua em mim até hoje e é comum do financeiro, é que eu queria muito desafio. E a época, a fisioterapia, eu morava em Florianópolis, né? A fisioterapia tinha explodido como profissão, isso foi final de 99 para 2000, e o curso de fisioterapia era um dos mais procurados na época, né? O vestibular, na época, na Universidade do Estado de Santa Catarina, ele foi, por alguns anos, naquela época, o mais concorrido do Estado. Então, tinha uma concorrência muito grande. E eu, tem concorrência, deve ter coisa boa, é desafio, eu quero poder passar dentro de uma universidade pública e num curso que está concorrido. E foi muito baseado com isso, não tinha muito instrumento para dizer que era A, B ou C, exato, humana, né? A gente ainda é muito novo. E aí eu comecei o curso, passei, né? Consegui entrar. Comecei o curso, do conhecimento técnico era muito interessante. Qualquer coisa que você estude, né? Que te traga conhecimento, se você gosta. Eu gostava, a área de saúde era uma área que eu tinha uma atração também, mas fui descobrindo que na verdade, eu sempre fui um cara que eu gostava muito de olhar para as coisas como um todo, né? Então, eu olhava para o hospital, quando eu estava lá trabalhando, como um negócio. Eu olhava para uma clínica como um negócio. Eu olhava para as coisas como um negócio e eu descobri que até para ter sucesso financeiro, você precisa estar inserido nos negócios, né? E eu comecei a achar que eu tinha que fazer alguma coisa a mais. Então, no meio do curso de fisioterapia, eu prestei lá o vestibular para a Universidade Federal de Santa Catarina em administração e entrei em administração. Então, também não é que eu sou... nunca tive experiência acadêmica desse lado. Acabei tendo também. E aí eu me formei em fisioterapia primeiro e fui já, me direcionei para um MBA, que o meu objetivo era sempre estar... eu preciso ir para as cabeças, né? Eu preciso estar no meio da onde as decisões são tomadas, aonde está o intelecto das coisas, né? E principalmente o poder de decisão, porque é assim que você consegue mudar o curso de alguma coisa. Então, eu já rapidamente, quando me formei em fisioterapia, eu entrei, na verdade, para trabalhar no meio de negócio, né? Fui trabalhar lá na Brasil Telecom, da época, que hoje é a Oi. A empresa naquela época super estruturada, né? Realmente com um porte grandíssimo e com processos bem estruturados. Então foi uma primeira experiência e já fui direto para um MBA na GV na época, MBA em gestão empresarial. E acabou que a transição foi
acontecendo, sabe? Mas me formei de verdade em fisioterapia, acabei não exercendo, exerci os estágios curriculares, né? Trabalhei dentro de UTI, de hospital. E o insight que trago, assim, que poderia compartilhar é que, cara, é uma instituição corporativa, o hospital, o ambiente, como qualquer outro, né? Você tem diversos profissionais trabalhando e tal, e você aprende que o funcionamento disso, de uma empresa, não é muito diferente, né? Sim. Então, me trouxe bons insights para negócio. Trabalhar em hospital, que é um ambiente complexo, me trouxe bons insights para negócio também. Sim. Não, eu ia comentar, só que você não pode falar que a empresa está cheia de doentes, né, Tiago, que pega mal. Não, a única coisa, hoje não pode, né? Mas lá o paciente, na verdade, é o seu cliente, né? Então, Exato. O paciente está com um problema que é a doença, no caso. Como qualquer seu cliente, tem problemas que você tem que resolver. Você vai ver que a analogia, ela funciona para tudo. Nossa, realmente dá para fazer muita coisa. Então, assim, quer dizer, você foi fisioterapeuta, fez todos esses estágios em hospitais e tudo mais, mas aí você já entrou na empresa, na Telecom, na Vivo Telecom, você falou, Brasil foi isso? Telecom. Perdão, na Brasil Telecom. Na Oi, mas aí na Brasil Telecom, você já tinha feito administração e feito MBA, ou foi no decorrer? Bom, eu me formei em fisioterapia, comecei a trabalhar na Brasil Telecom e eu estava em curso de administração na Federal e comecei lá, após o meu primeiro ano na Brasil Telecom, comecei meu MBA, que eu terminei em 18 meses, né? Entendi. E aí foram os 2 anos e meio, mais ou menos, que eu trabalhei lá na Brasil Telecom, foi esse. Quando eu acabei o MBA, eu acabei já indo para outro desafio, mas foi tudo concomitante. Entendi. Bom, eu ia até perguntar exatamente sobre isso, né? O que você traria, né, desse período, né, que você trabalhou tanto como fisioterapeuta, dessas experiências, mas você já disse realmente uma coisa importante, né? Existem muitas similaridades e, sem dúvida, é curioso, né, você falar que quando você estava no hospital, o paciente era o seu cliente, porque hoje no grupo NC você também tem clientes que são pessoas que estão precisando de remédios, né? Bem curioso. Final compra remédio, né? Não deixa de ter uma similaridade. E você teve uma outra experiência que também sempre me chamou muito a atenção, é que você trabalhou em empresas, né, proeminentes, né, do grupo 3G, como foi o caso da Kraft Heinz. Você trabalhou na ALL também, né? Trabalhei na ALL, sim. Tem um in-between depois da saída da Brasil Telecom até chegar na ALL, né? Eu acabei indo saí de uma companhia super corporativa, né, que era a Brasil Telecom, capital aberto, estruturada. Fui trabalhar no grupo J. Malucelli, que na época estava fazendo o IPO do Paranabanco. A Advent entrou no capital na época e tudo, que já era uma dinâmica diferente, né? Ou seja, ainda não uma governança estruturada, em processo de estruturação, mas um banco com potencial também, tinha resultados sólidos e tudo mais. Mas aquele grupo familiar ainda, né? Estrutura decisória diferente também. Então, foi um primeiro desafio bem interessante. Me reportava direto ao CEO. Ele me contratou para realmente construir essa relação com o mercado, com o mercado mesmo, de companhia aberta, né? Sim. Deu muito certo. E ali cresci, fiquei 3 anos. E aí acabei tendo uma rápida passagem pelo HSBC, banco maior, daí já outra... Você trabalhou em banco também? Trabalhei no HSBC por 1 ano. Logo depois, eu fui head de Financial Planning lá, que a gente tinha no MIS Financial Planning, né? Era uma equipe grande, um banco muito complexo, né? Que o HSBC era um legado de inúmeros bancos, Bamerindos, mas... Bamerindos, claro. Era complexo, com uma gestão inglesa, né? Na verdade, a sede mesmo está em Hong Kong, mas tem Hong Kong, é tido como Londres, então os principais executivos estavam lá. Eles tinham uma certa dificuldade de entender a América Latina, né? Então, é um lugar que era bem complexo, era difícil você mudar as coisas rapidamente ou implementar coisas. E não tem nada errado com isso, depende muito do que você quer com o negócio. E lá eu aprendi, acho que uma primeira lição valiosa, Silvio. Por melhor que você seja, se você não está num lugar que culturalmente você se identifique, que você tenha elementos de propósito similares, não adianta. Ou vai te afobar, vai te sufocar, na verdade, né?
você vai acabar saindo de lá, não vai extrair teu potencial. E aí, por isso que foi uma passagem breve, foi uma passagem de 1 ano, eu optei por sair, pedi para sair e me juntei à LL, então ferrovia, nada a ver com banco. Pois é, você tem uma vida muito eclética, né, Thiago? Impressionante. Eu me lembro da minha entrevista. É mesmo? Como é que foi isso? Na LL, eu saí do banco lá, engravatadinho, terno, gravata e tal. Sei. E lá no 3G eles são muito informais, né? O pessoal trabalha de calça jeans e camiseta a vida toda. Sei. Saí do banco, fui lá, minha entrevista foi com o CEO, Paulo Basílio, na época, e ele olhou para mim, já tinha feito com algumas outras pessoas, mas a entrevista final era com ele olhou para mim e falou, putz, trabalha em banco, né? Eu falei, trabalho. Ele assim, eu não gosto de gente de banco. Eu falei, eu também não. E aí acabou a entrevista. É sério? Foi exatamente assim. Mas o que me fez ir para lá? Eu me identifiquei muito com uma forma simples, mas não simplória, de pensar e fazer as coisas. É muito straight, muito direto ao ponto, comunicação clara, transparente, a regra do jogo era clara. Então, assim, não tinha aquele espaço para lamentações, você sabia que se você fosse bem, você ia crescer, se você fosse mal, você ia sair, e todo mundo lidava muito bem com isso, né? E até nas atividades, na interação entre as pessoas, foi um ambiente realmente muito interessante, né? E ferrovia, um mercado novo, enfim. E lá eu tive contato com algumas coisas, porque inicialmente minha carreira estava muito no planejamento financeiro, no FP&A mais tradicional, um pouquinho de RI, mas muito nisso. E eu acabei indo para uma área mais de tesouraria, né? Lá era uma empresa muito ativa nesse sentido, tinha, à época, aí, 9 bilhões de reais de dívida com quase 3 bilhões de caixa, então você precisava ter um manejo muito grande na tesouraria. Tive RI também, e planejamento financeiro, e o M&A. Foi a primeira experiência mais interessante com o M&A. O 3G ficou grande nisso, né? Então aprendi com muita gente. E aí acho que até um segundo insight, além de cultura, eu trabalhei com muita gente boa, Silvio. Mas muita gente boa mesmo. Pessoas de altíssimo nível. Onde era a base da LL, Thiago? Era aqui em São Paulo? É em Curitiba. Em Curitiba, né? Certo. A Rumo, né? Fizemos operação, vendemos operação. Isso, sim, lembro. A Rumo, eu acho até que eles agora têm um escritório em São Paulo, mas na época era todo o headquarter em Curitiba. Tinha operação no Brasil, Argentina e Uruguai. Então, era uma companhia interessante também. Foi realmente um divisor de águas na carreira, né? Sair de um ambiente corporativão, que é banco, e ir para um ambiente que as pessoas estão com um projeto para realizar mesmo, para construir algo, inserido num grupo de pessoas muito, muito qualificadas mesmo, né? Uma curiosidade para mim, Thiago, é o seguinte: a partir de que momento, né, nessa sua trajetória, você começou a liderar pessoas? Em qual momento? Como fisioterapeuta no hospital, você já tinha pessoas embaixo de você, ou foi só quando você passou para a empresa? Não, no hospital não. O hospital me mostrou uma coisa que é muito profissional, diferente, trabalhando no mesmo lugar, com o mesmo cliente, né? Então, você tem fisioterapeuta, médico, enfermeiro, nutricionista, a moça da limpeza, o cara, a pessoa que... É verdade. O administrador mesmo, que alguém tem que administrar. Então, é uma multidisciplinaridade que você lidar com as diferentes pessoas é interessante. Sob o ponto de vista de gestão de pessoas, o hospital é um ambiente único, você aprende muito. Então, eu aprendi um pouco ali, mas nunca tinha liderado ninguém. Na Brasil Telecom também não, eu era analista ali, então não tinha equipe. E logo que eu fui para o Paranabanco, foi meu primeiro contato. Eu acho que eu tinha 24 anos e foi uma situação interessante, Silvio. Na verdade, no Paranabanco, eles me apresentaram, eles estavam fazendo um modelo de franquias na época. E me apresentaram lá uma franquia tinha um cara que queria investir nas franquias e pediu para eu analisar o negócio para ele. Eu olhei aquilo lá e falei, cara, isso aqui não vai dar certo. É por isso. Viu? Dei minhas razões porque que não ia dar certo. E ele voltou para o pessoal lá do banco e falou, eu não vou abrir a franquia de vocês porque o meu cara lá falou isso aí e tal. E eles me chamaram, falaram, deixa eu entender por quê. Eu expliquei para eles e tal, e eles falaram, vocês querem trabalhar com a gente? E foi assim que eu fui trabalhar lá. E lá, foi assim que aconteceu? Eu entrei para tentar estruturar esse projeto deles de franquia e eu fiquei com menos de 3 meses. Eu criei alguns controles financeiros, algumas visões, cenários. Eu gosto muito de projeção, né? Eu acho que a projeção, você conecta a realidade com
como se você quantificasse uma realidade futura, né? É muito legal isso. E aí o presidente do banco chamou a atenção, ele me chamou para uma reunião. Eu tinha 3 meses de casa, me chamou para uma reunião lá na presidência. Eu, morrendo de medo até, falei, puta, que 3 meses o presidente me chama, né? Sim. Aí ele falou, olha, eu não sei direito, eu vi um pouco do produto que você fez lá com a sua diretora em franquias e eu quero, na verdade, que você estruture o FP&A aqui do banco inteiro, até porque a gente está fazendo IPO agora, tal, e nós precisamos disso aí de maneira estruturada. Chamou um monte de gente na sala, pessoas de 15, 20 anos de casa, e falou, olha, a partir de agora todo mundo aqui do financeiro vai responder para ele, apontou para mim. Então eu era de 24 anos e que ia liderar pessoas de 20 anos de experiência, né? Os caras de empresa eu tinha de idade. Então foi uma situação interessante, eu aprendi meio na marra, assim, não teve preparo, não. Foi ali meio que na hora. E a partir dali, tive equipes grandes o tempo todo. E no final, Silvio, o que eu acho é que a liderança é meio solitária, às vezes. Claro. Mas você tem que... O meu jeito de tratar para cima, para baixo, então, com liderados, com pares, com superior, é o mesmo. Eu sou um cara que eu falo o que penso, coloco minhas visões, consigo ceder se tem argumentos que mostram que realmente é outro. Então, eu acho que a liderança é a mera posição que você ocupa. Você é um elemento dentro daquele negócio inteiro. No final de tudo, só tem um negócio e todo mundo está trabalhando por aquilo. Então, eu sempre encarei assim. É óbvio, você vai pegando técnicas, né? Acho que é importante depois. Claro. Como você forma a tua equipe. Eu acho que feedback é um negócio assim que é importantíssimo, apesar que você não precisa ter feedback só com os teus liderados, mas com os teus liderados é uma obrigação, né? Eu me aperfeiçoei muito nesse ponto de saber dar um feedback, de conseguir construir alguma coisa para que a pessoa se desenvolva, melhore a carreira dela e melhore a empresa também no final, né? Então, aí foi algo que eu fui adquirindo ao longo dos anos, curso com você, inclusive, outros cursos fora, né? Fiz fora também, eu tive 2 experiências acadêmicas boas que me ajudaram nisso. Em Harvard, uma primeira especialização em finanças e depois um curso um pouquinho mais longo, que é o General Management, né? Muita gente... eu falo que é o MBA para quem ficou velho, né? Não fazer MBA, que você faz mais jovem, então você faz o General Management. Foi muito legal, isso também trouxe muita ferramenta, existe muita ferramenta técnica também para você fazer isso. Né? Mas foi isso, minha transição foi rápida, ela começou já com liderança, né? Pois é muito jovem mesmo. Né? 24 anos já liderando equipe é um desafio. Bom, Tiago, aqui, é claro que eu tenho algumas perguntas aqui planejadas para você, mas conforme você vai falando, vai me surgindo outras. Uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, é que um dos problemas que muitos executivos enfrentam, inclusive em função da idade, é um pouco o domínio emocional. Você se preocupou com isso no começo? Você teve dificuldade com isso no começo? Como é que foi Porque assim, você está ali... Uma coisa é você enfrenta a pressão quando você é um analista, um cara que está numa fase técnica. Outra coisa é você enfrentar pressão e às vezes não é você que vai fazer uma coisa, você vai ter que conquistar pessoas para que elas façam para você. Como é que foi você lidar com o domínio emocional ali tão novo e já gerindo pessoas? Aprendi na prática, que toda vez que você aprende na prática, você faz um monte de besteira, mas acho que os aprendizados eles também ficam bem sólidos, né? Eu acho que... Sim, é verdade. Por aí. Não dizer que tudo são flores, né? A pressão de cima de entregar um resultado, não é que eu nunca senti, mas ela é meio natural para mim. Certo. Eu gosto do desafio, me dá um osso que ninguém conseguiu roer, eu vou querer dar um jeito de roer. Com equipe, sem equipe, do jeito que for, vamos pensar a melhor maneira de fazer isso. Então, essa pressão de negócio, ela, na verdade, ela sempre foi motivadora, desde jovem. Eu não queria sentir isso como de uma maneira negativa, eu sempre usei isso ao meu favor. Acho que teve uma outra pressão, que é entender que nem sempre os membros da equipe querem a mesma coisa que você, ou eventualmente eles não estão jogando pela empresa. Então, tem boicote, essas coisas. E no controle emocional com isso, realmente foi difícil, eu sentia muito. Quando tinha alguém que, por que a pessoa não quer ajudar, ou não está fazendo isso, ou não está ajudando os demais da equipe, ou até a mim mesmo, né? Por que dá bypass, por que dá bola nas costas?
E você Sim, vai sim. entender que não adianta, isso é característico de cada um, né? No início é muito mais difícil. Sim, Isso sem dúvida. acontece acho que em todas as carreiras, com todo mundo. É verdade, Algo até é pouco verdade. falado, mas você tem que acho que eu sempre fui numa diretriz de dar chances. Então eu sempre tive conversas muito transparentes. E para minha surpresa, algumas pessoas mudavam. Elas mudavam a Sim, postura, sim, sim. né? Então você tem que se comunicar muito e deixar Uhum. claro. E, cara, eventualmente tirando mesmo. Não tem jeito. Não tem, é o limite, né? Tem que ter limite. Tem momentos que o boicote não vem da tua equipe, vem de fora, e aí você vai aprendendo a trabalhar com isso. E eu acho que Uhum. aí a minha fortaleza, Silvio, nesse ponto, eu sempre levei as coisas para o lado técnico. É mesmo? Eu gosto de levar as coisas para o lado técnico. Claro que tem todo o relacional aqui, né? Mas quando a Entendo, discussão entendo, ela entendo. perde o racional, ela perde o. Sim. Você tem que trazer o técnico, a razão de novo. E aí eu sempre me ancorei muito nisso. Falaram, peraí, seja boicote ou seja algo errado que está acontecendo, mesmo dentro da equipe. Então, peraí, vamos parar com a briga e vamos olhar aqui. O que nós temos? Qual que é o Exato. cenário? O que está acontecendo? E aí as Uhum. pessoas elas tendem a se conectar com a razão. Então eu Verdade, sempre verdade. busquei trazer isso. E eu sou um cara que eu consigo, nas minhas fortalezas aí, tenho muitas, tenho Verdade. qualidades e defeitos, mas dentro das fortalezas eu consigo entender e clarificar muito, organizar muito e comunicar muito com as pessoas. Qualquer coisa, ambiente, situação, eu consigo entender, eu consigo organizar e me comunicar de maneira clara. Eu acho que isso Entendi. ajudou muito. Então, até Uhum. se pudesse falar algo que eu acho que realmente faz diferença nestes momentos, cara, clareza, transparência e organização. Entendi. Momento que você tem intrigas, boicotes, o que quer que seja. Conversas transparentes, organização dos temas, né? Porque no Sim. final as intrigas elas são relações, mas Uhum. elas nascem porque tem temas técnicos para serem tratados. Então, Sim, é quanto mais verdade, é você verdade. tira da intriga e foca no técnico, eu acho que isso ajuda muito. Eu costumo dizer muito sobre a questão da conversa de campo e conversa de plateia, né? Quando você está na conversa de campo, você está sempre criando planos, né, de ação para mover as ações para frente. E quando você está na conversa de plateia, você está dizendo quem fez o quê, quando, por que não deveria ter feito, e aquilo ali tudo cria muitas intrigas, como você está dizendo muito bem, e isso tira o foco da bola, não faz as ações se moverem. E para mim, Tiago, uma coisa que é curiosa na sua carreira, que nós conhecemos, inclusive, quando você estava no Moinho Guaçu. E no Moinho Guaçu você era CEO lá, certo? Eu fui, não, na verdade foi assim, eu saí da LL, né? A gente vendeu a operação para a Cosan e eu optei por não ficar. De novo, uma questão, acho que de fit cultural. Eu achava que minha cultura, o jeito de eu trabalhar, ele ia ser melhor explorado em outros lugares. Na época, o 3G estava comprando a Heinz, eu até tive um convite, mas eu optei, Sei, sei. tinha que sair do Brasil e tal, optei por ficar. E fui para o Moinho Guaçu, que era uma trading de commodity agrícola, né? Uma Sei, empresa sei. familiar, pequena. E eu fui conversar com o dono, que é o Alcides Caval, que é uma pessoa que eu tenho grande apreço até, inclusive. Um cara muito simples, mas muito inteligente. E ele Sei, estava sei. lá com a empresa meio de lado há muito tempo. Ele era o CEO da empresa. Tinha o genro dele, que é o Eduardo Machado, que é um grande amigo meu até hoje, que estava lá meio Sei, sei. fazendo um trabalho de finanças. E aí eu fui para lá como CFO, originalmente. Mas Você voa. e aí eu tive, acho que um escopo de um CEO no final do dia, porque fui entrar em gente, fui entrar em RH, fui entrar em operação, fui entrar em comercial, estabelecemos junto, eu e Edu, uma mesa de riscos, né, a empresa de trading que não tinha long short, livro de long short não dá para operar, Sei, sei. fomos atrás realmente de levantar dinheiro, deixar a empresa numa condição que ela conseguisse investir nos projetos dela, e ela tinha 2 projetos que eram brilhantes, que eram 2 concessões no Porto de Paranaguá. Sim, eu O lembro sonho disso. de qualquer trading, as grandes tradings não tem isso. Acho que Eu era lembro a disso. maior capacidade estática do Porto de Paranaguá na época, era do Moinho Sul, pasmo, mas não estava lá, era um projeto, né? Então eu entrei para realmente colocar o projeto de pé. Isso envolveu uma transformação cultural profunda, então eu fui um líder que realmente troquei muita gente lá dentro, implementei Uhum. modelo de gestão, né?
além de levantar dinheiro, estruturar projeto junto com o Edu lá. O Edu acabou indo mais para o comercial, mas olhamos a parte de eficiência comercial, estruturamos o departamento de vendas. Então, foi E o seu Alcides, que era o CEO, ele saiu coisa de um ano depois que eu entrei, menos até. Ele falou, agora eu estou no conselho. Então, ele fazia um acompanhamento via conselho e a gente realmente que tocou a companhia. Então, fiz às vezes praticamente de um CEO lá. E foi uma experiência, mas assim, talvez não tenha muito glamour no nome, mas eu acho que foi uma das experiências mais relevantes da minha carreira. Porque eu vi uma companhia que realmente podia quebrar e podia dar muito certo, como deu, aliás. Saímos até aí, acho que em 2017, na Maiores e Melhores, como a que mais cresceu. Ganhamos é super legal, porque ninguém tinha ouvido falar disso. Então, você vê um projeto com bons ativos, com potencial de crescer. A empresa saiu de 300 para 1 bi 200 de receita em coisa de 2 anos e meio. Mas com receita saudável, sadia, né? Sim. E com os projetos de terminal de porto lá executados. Então, foi uma experiência que me trouxe muita satisfação. Tudo que podia dar certo, deu certo. Entendi. Eu perguntei isso porque eu fiquei com a seguinte questão. Quando nós conhecemos, você estava, então, lá na Moinha Guaçu, e eu via que você tinha esse papel proeminente, por isso que eu achei que você já era oficialmente CEO, mas aí você resolveu sair para ir para a Kraft Heinz. E duas coisas me chamam a atenção, né? Eu falei assim, poxa, como que é sair da posição, vamos dizer assim, top e de repente voltar, né? Na minha cabeça, pelo menos, né? Olha, não foi muito isso, não, Silvio. Acho que não. Primeiro que o título é o menos importante. Eu nunca tive o título. Eu tinha uma ação que era além de um CFO, não era só finanças. Eu tinha muitas outras coisas. Estruturei um negócio. E eu sempre falo isso, na verdade. Isso eu acho que é uma das coisas que eu falo mais para o meu time e para todo mundo. Não existe financeiro, RH, comercial, operação. Então eu sou só financeiro, sou só comercial. Não tem isso. Existe negócio. Exato. Você entende o negócio e gere o negócio. Ou você não está fazendo nada. Você vai ter muito blind spot, muito ponto cego. Realmente é verdade. Não vai conseguir ver alguma coisa que está passando ali, né? E lá no Moinha a gente fez coisas incríveis, assim, que até nós lançamos um programa de trainee com muitíssimos candidatos, atraímos gente do ITA. É mesmo? De Minas Gerais, que tem também a UFMG, também. Atraímos gente de fora, vendendo um projeto, os caras compraram, porque, e quando que uma companhia que está lá no interior do Paraná, pequena, né, que estava numa expansão, mas que tinha um projeto brilhante, consegui atrair essas pessoas. Então, eu fui o cara que montou o projeto trainee também. Então, fiz de tudo lá. Exato. Fui um cara de negócio completo lá, que é o papel de um CEO, né? E quando eu tinha um projeto de sair do Brasil. Então, quando eu entrei lá, eu tinha uma data para sair. Ok. Eu combinei esses 3 anos. E eu falei, após isso, eu quero fazer um curso fora, né? Que foi aquele curso que eu fui fazer em Boston, lá em Harvard. E queria ter uma experiência profissional fora. E foi quando a Heinz estava comprando a Kraft, e aí me convidaram para ser o CFO Latam. Na época, a Latam era ex-Brasil, né? O Brasil tinha uma operação separada, mas todos os países ali, enfim, tinha um headquarter em Miami, a gente migrou ele para Costa Rica, até por estruturação do negócio também. A gente tinha um hub no Panamá, que tinha uma vantagem fiscal importante. E montamos uma operação lá. Entramos em países novos que a Kraft não estava, né? Na verdade, até a Kraft estava, a Heinz não estava, tipo Chile, foi um white space. E aí o CFO de lá, ele é um CFO com um viés mais comercial. Como você tem na estrutura global, é uma empresa de 28 bilhões de dólares de receita, é muito grande, né? Não lembro de cabeça, mas algo como 30 business units no mundo. Então, era bem grande. Então, você imagina, né? Sei lá, devia ter, ao longo do mundo, aí, 30 CFOs. Então, lá, o nosso papel, ele era comercial, porque tesouraria, essas coisas, ficava na tesouraria global. Então, eu não precisava me preocupar com dívida, com essas coisas. Acabava que você dedicava o seu tempo para olhar a performance comercial. Então, foi uma oportunidade incrível, porque eu viajei muito a Latam inteira. Eu falo assim, fui até para o Suriname, né? Mesmo? Visitei cliente nos 40 países, vários paísinhos pequenos que tem em América Latina. Sim, claro. Pude compreender muito, assim, as diferentes culturas, né?
como é que é ter uma equipe no Chile, como é que é ter uma equipe na Costa Rica, como é que é ter uma equipe em Miami. O jeito de gerir é diferente, Sim. a forma de fazer negócio com os clientes é diferente. Então, foi uma experiência muito, muito rica mesmo. E eu tinha ido para lá com uma ideia até de longo prazo, assim, sabe? Acabou que foram praticamente 4 anos, se não me engano. Sim. Mas porque teve problemas no global, né? A Kraft Heinz enfrentou problemas com a SEC, tomou uma multa grande, e aí o projeto mudou por completo. Né? Aquele projeto que era de expansão, comprar outras companhias, crescer inorganicamente, ele deixou de ser viável. E a gente não tinha plano orgânico. Então, me deparei com um cenário que, poxa, o que nós vamos construir aqui, então? Qual é o desafio? Né? Uma empresa de cash call, que você fica tocando o dia... Não tem nada errado com isso, mas não era para mim. E aí eu achei que devia sair pelo contexto. Né? Falei, bom, o projeto não foi para onde nós imaginávamos, mudou, e eu não estou afim do projeto novo. E aí acabei voltando ao Brasil, eu achei que não ia voltar também, mas acabei voltando ao Brasil e aceitei o convite aqui do Grupo NC, que era um grupo, é um grupo familiar, mas já com um tamanho bem grande, né, bem relevante, e que na época estava num processo de profissionalização, vamos dizer assim, de ter executivos de mercado, inclusive de outros mercados que não o farmacêutico, né, que até então era muito fechada, a indústria nacional farmacêutica ela é muito fechada, né? Aqui foi... Thiago, antes de você continuar, eu acho que seria importante falar para as pessoas, bom, primeiro, né, o que te atraiu para o grupo NC, sem dúvida, né? Mas você falar um pouquinho do que é o grupo NC, porque todo mundo conhece a marca EMS, mas poucas pessoas conhecem a quantidade de negócio que tem o grupo NC. Você sabe que até a época que eu vim para cá, eu me deparei com isso, porque eu tinha uma imagem do que eu achava que era, e quando eu entrei era muito maior do que eu achava. Muito maior. Mas o grupo, hoje, né, tem muitas das coisas eu construí ao longo dos 4 anos e meio que eu estou aqui, mas o grupo tem como atividade principal a NC Pharma, que dentre as marcas a MS é a mais conhecida, né? Que é a operação farmacêutica aqui no Brasil, é a maior farmacêutica, inclusive, da América Latina. É maior da América Latina. Market share em volume produzido, né? A gente tem a 3ª maior fábrica de sólidos do mundo, né? Que está em Manaus. Faz aí quase 1 bilhão e 700 milhões de comprimidos por mês. É realmente bem grande, bem robusto. Aí a gente tem uma empresa de real estate, que é a 3E Realty, que ela está principalmente no mercado de urbanismo, né? Ela tem um land bank aí de uns 9 bi de reais, uma empresa também bem grande, relevante. A gente tem um parque eólico que está no Rio Grande do Sul, que é um parque eólico de 108 mega, um parque de tamanho médio, vamos dizer assim, para grande, né? Temos também a NSC, que é a filial da Globo lá em Santa Catarina, que é uma empresa de mídia e comunicação, também rentável. E aí, fora do Brasil, foi parte até da minha missão, né? A gente queria a gente queria ter 2 coisas, uma profissionalização e uma mudança, um turnaround cultural e de gestão aqui no Brasil, principalmente na NC Pharma, na MS, e nos outros negócios também, né, que você veja, 3E tinha 2 bi de land bank quando eu entrei, hoje está com 9. Então, assim, tinha um turnaround importante para fazer de gestão em todas essas companhias, e tinha um mandato de crescimento e expansão internacional. Então, o grupo tinha recém-entrado, quando eu cheguei, na Sérvia, que comprou uma farmacêutica lá, está no leste europeu. E aí, a partir dali, a gente fez algumas outras coisas, né? A gente criou a Vero Biotech, que foi fruto de um venture capital, que nasceu ali quando eu entrei, a gente depois trouxe sócio, hoje em dia a empresa está indo super bem também, né? A gente comprou uma farmacêutica no México, que é a Cixa, que também foi um investimento agora recente. Então, o grupo está com uma pujança até fora do Brasil, está começando a adquirir musculatura, né? Diversificando. Não necessariamente diversificando, porque muito tem farma, que é o nosso core business, a gente entende muito disso. Mas também em geografias diferentes, né? Que não só o Brasil. E a gente tem a Rio Biopharma, que é a nossa empresa mais nova, vamos dizer assim, que a gente foi first to file nos Estados Unidos em dezembro de 2022 para a molécula da semaglutida. Isso é um feito grande, né? O Ozempic hoje é uma febre. Sim. Conta um pouco sobre isso, né? No Brasil.
e submetemos, né, o dossiê lá e fomos o first to file, que é o cara nada mais que tem 6 meses de exclusividade quando a patente cai. Então, incrível, Thiago. Considerar que toda 60% da inovação do mundo está lá, né, está no mercado americano. Então, sim. Todo mundo, quando sai algo, sai lá primeiro. Quem desenvolve primeiro aplica lá. Então, se a gente considerar que fomos o first to file, o primeiro, né, realmente é muito promissor essa expansão no mercado americano através de peptídeos e esse tipo de molécula. Então, o grupo realmente com uma pujança incrível, um fôlego financeiro incrível e essa vontade de expandir, de crescer, de ir além, né? O Carlos Sanches, que é o controlador do grupo, que é um cara que eu gosto muito, me dou muito bem com ele. O jeito, acho que culturalmente ele é um grande empreendedor. Então, isso ajuda, né? Quando você tem nos acionistas, né? Eles que determinam a cultura, não tem jeito. Quando claro, é isso mesmo. Pô, queremos fazer acontecer, queremos crescer. E de maneira sustentável, né? Claro. Eu acho que tudo ajuda, o teu propósito se alinha. Então, foi muito por conta disso. Eu vi realmente um foguete pronto para decolar e falei, pô, deixa eu pular dentro e ajudar aqui, que realmente essa companhia, o grupo em si é realmente muito grande. Com futuro. Tiago, não sei quais números você pode falar para nós, mas desde que você entrou até agora, percentualmente, você pode dizer quanto que a empresa cresceu? Ou essa informação... Dos 4 anos, falando, por exemplo, da NC Pharma, a gente saiu de 4 para 8 bi de receita, nosso EBITDA uns 32% para uns 35%, chegamos até a ter um pico maior de 35%, mas estamos aí com um EBITDA bastante saudável. A companhia dobrou de tamanho, né? Aqui na Pharma. A 3E que eu te comentei, a gente tinha um land bank de 2, está com 9. NSC cresceu também, a companhia também já está beliscando um EBITDA aí de 100 milhões, ela estava acho que com 20 milhões de EBITDA na época. Então, todas as companhias cresceram. E muito também o acionista é um cara muito voltado assim, vamos tomar as decisões de negócio, mas com uma diligência, com um dinheiro muito importante. Então, isso ajuda, né? Mas o grupo está fantástico, cresceu muito mesmo. Não, muito legal. E eu acho interessante a sua preocupação desse fit cultural, Tiago, e um tema, claro, que é fundamental para nós, justamente a questão da cultura suportar o negócio, né? Pelo que você está me dizendo, realmente a cultura aí no grupo fortalece e suporta muito a estratégia de negócio. E quem realmente comanda a cultura são os líderes da empresa. Eu queria entender um pouquinho como que é o seu pensamento de liderança, como que você faz a condução da gestão de pessoas, e se você tem, inclusive, algum líder, algum modelo na sua cabeça. Eu não tenho modelo pronto, Silvio. Eu acho que, inclusive, isso não funciona. Eu acho até que as pessoas tendem de novo, né, aquela mesma coisa de departamentalizar. A gente adora colocar as coisas em caixinhas, de maneira organizada. Não, eu vou ser um cara sempre aberto, vou ser um cara sempre assim, ou sempre assado. Eu acho que o mundo, as situações, elas são diferentes e elas mudam. O mundo muda. E você tem que ir mudando a cada situação. Então, vai ter a situação que, eu vou colegiar uma decisão, eu vou... enfim, discutir com todo mundo. Vai ter uma situação que eu não vou colegiar, então você podia dizer que um é autoritário e o outro não é. O outro é democrático. Situacional. Vai ter um momento que você vai engajar todo mundo numa coisa, vai ter um momento que são menos pessoas, é um assunto mais delicado ou muito mais técnico. Então, você também fala aquele líder que engaja todo mundo ou que trabalha com menos... Então, é tudo situacional. Não tem muito essa de, putz, hoje eu vim aqui, eu sou uma coisa, vou me encaixar nesse negocinho aqui. Não dá. As situações, elas exigem habilidades diferentes. E eu acho que, na verdade, o modelo de líder é justamente esse, é a pessoa que consegue identificar como ela tem que agir naquela situação. Qual é a habilidade que ela precisa colocar em prática naquela situação. E, para mim, eu acredito muito nisso. Então, eu tenho pessoas que já me disseram que eu sou nervoso demais, eu tenho pessoas que me disseram que eu sou calmo demais, eu tenho pessoas que me disseram que eu sou antagônicas. Que eu sou muito incisivo, que eu sou pouco incisivo, que eu acelero demais, acho que o contrário de acelerar demais nunca falaram. Mas de freio falta. Tá vendo? Talvez seja até uma habilidade para... Eventualmente não é para acelerar, você tem que deixar as coisas terem um caminho mais ponderado. Mas eu acho que é por aí mesmo. Você tem que identificar quais são os momentos. E eu acho muito interessante, né, Tiago? Porque normalmente, quando a gente conversa com alguns executivos, eu percebo, às vezes,
uma certa falta de inautenticidade, não é nem por outro motivo, a não ser a pessoa ter aquele cuidado nas palavras, às vezes não quer usar um termo um pouco mais forte e tudo mais. E você realmente é um cara dos que eu conheço mais autêntico, assim, em uma posição tão estratégica. E eu imagino que isso, às vezes, você se mete em algumas controvérsias, alguma coisa nesse sentido. Como é que você articula isso? Quer dizer, essa sua personalidade, que eu vejo que é forte, e às vezes a coisa na empresa, principalmente hoje em dia, com essas questões das pessoas serem um pouco mais sensíveis, como é que você lida com isso? Eu acho que tem formas e formas, né, Silvio? Assim, principalmente no meio corporativo, e eu posso falar um pouco de mim. Eu imprimir uma velocidade, imprimir uma certa pressão, entre aspas, ou mostrar que temos um target que isso aqui não dá para perder. Sim, claro. É uma coisa, né? Não é por isso que você precisa xingar alguém. Então, eu não xingo ninguém, eu não tenho... não é assim também. Eu acho que é uma questão da forma como você coloca isso aí. É óbvio, você tocou num ponto interessante. Hoje existe e na Raiz a gente viveu muito isso. Não pode colocar objetivos tão audaciosos ou muita pressão naquilo, ou muito foco, eventualmente. O excesso de foco ele é tido como uma pressão, né? Sim, claro. Eu acho que não é bem por aí. A gente, veja, tem objetivos que eles precisam ser alcançados. E você vai decidir se você quer ou se você não quer. E está tudo bem. Se você não quiser, vai para um lugar que não te exija isso. Agora, aqui vai ser assim. Então, eu acho que, de novo, a transparência, ela catalisa os processos. Então, você fala como a coisa vai funcionar, a pessoa entende e ela decide se aquilo é para ela ou não. Por isso, assim, até muito cuidado no contratar, né? Mas isso funciona. Você vai ver que você vai ter, de novo, não tem certo e errado, mas tem lugares que você tem um fit de propósito, de maneira de tocar, né? E tem lugares que você não quer, não tem, não se adapta àquilo. E tá tudo certo, né? Mas, de fato, nós somos bem, aqui no grupo, nós somos bem ousados, o 3G era assim também. A gente sonha alto mesmo, coloca meta desafiadora, algumas, às vezes, muito desafiadoras mesmo, mas, assim, tudo existe conversa, né? Acho que está dentro de uma normalidade. Sim, eu vejo como bem sucedido você é, tanto é que nós estávamos nos preparando aqui para fazer esse podcast, você me passou o fato de que você acabou de receber um prêmio, né, da Filasa 2024, na categoria Melhor Departamento Financeiro em Farmacêutica. Explica para nós o que é a Filasa e quão difícil é ganhar um prêmio como esse. Aliás, a Filasa é Finance and Law Summit and Awards. Exato. É um fórum, né? Na verdade, ela é parte da Leaders League, que é uma entidade francesa, se não me engano, parisiense. E o Filasa existe no Brasil, acho que desde 2015, esse prêmio, que eles olham principalmente instituições financeiras e departamentos jurídicos, né? E aí, por meio de uma série de entrevistas, questionários, etc., existe uma eleição, uma votação, né, dentro de cada setor. Então, você tem diversos setores da economia, e eles elegem a companhia que mais se destacou naquele ano, né, do ponto de vista de gestão. Incrível, etc. Então, quem ganhou foi o departamento, né? Eu sou mais um membro da equipe. Ganhamos como melhor departamento financeiro em farmacêutica, mirando já mais prêmios aí no futuro, mas ficamos bastante contentes, né? Quando a equipe consegue desenvolver algo, né? O financeiro aqui mudou muito, o jeito de trabalhar nos últimos 4 anos, mudamos pessoas, mudamos tudo, né? Então, ver um prêmio como esse, a gente fica sempre satisfeito, feliz. E eu tenho até pergunta para você, né, Tiago, que até me sinto lisonjeado de ter você aqui no nosso podcast, porque você é uma pessoa que tem uma carreira de muito sucesso, não só no Brasil, mas também no exterior, mas você é muito discreto, né? Eu não vejo muitas entrevistas com você, parece que as pessoas entrevistam outros CFOs ou outros executivos, e, no entanto, você tem números, você tem uma carreira interessantíssima e tudo mais. Isso é de propósito? Você não está muito preocupado com isso? Não aconteceu? Porque eu acho que você tem muita coisa importante para passar, não só do seu ponto de vista de carreira executiva, mas você tem resultados, tanto é que você tem esses prêmios reconhecidos e esses números espetaculares que você mostra no Grupo NC, né? Nunca fiz nada sozinho, né? Mas, obviamente, eu sou mais discreto mesmo, Silvio. Eu nunca fui atrás
acho que é um pouco do meu jeito mesmo, gosto de Sei. sentar, trabalhar, desenvolver as pessoas, né? Fazer o time ir para frente, criar coisas, realizar. Eu estou muito preocupado em realizar. E acho que, legal. apesar que não tem nada errado com você ter um holofote, às vezes, e compartilhar. Sim, claro. Eu recentemente tenho feito um pouco mais disso, né? Eu tive coisa de 3 meses atrás, por exemplo, eu tive no INSPER, né? Fiz uma palestra sobre liderança, mas ainda eu nunca liguei muito para isso, Silvio. Assim, agora eu vi que eu tenho muito para compartilhar também, para ajudar, e aí quando surgem as oportunidades, eu sempre estou dentro, não tenho. Mas assim como... o meu jeito é mais quieto mesmo, mais discreto. Então, assim como a molécula do Ozempic, você me dá uns 6 meses antes de participar de um próximo podcast. Claro, o pessoal vai ter que ser obrigado a te assistir daqui. E, aliás, Tiago, até antes de falar um pouquinho sobre conselhos para liderança aqui que eu anotei, quando nós conversamos recentemente, no almoço você falou que você está estudando sobre inteligência artificial, inclusive vocês usaram para o desenvolvimento dessa molécula que você mencionou. Como você está vendo isso? Bom, eu gostaria que você falasse sobre 3 coisas aí nesse caso, né? Primeiro, a importância de você estar sempre se atualizando, a questão da inteligência artificial, super importante. Se você pode falar como é que foi o uso disso no desenvolvimento da molécula, é claro, sobre como você vê a sua necessidade de aprimoramento constante para o futuro da sua carreira. Não, claro. Primeiro é que isso é um tema bem novo, na aplicabilidade, principalmente, né? É verdade. Eu participei até recente, a gente vai esquecer, mas eu participei recentemente de um painel, fui membro lá da mesa, de um painel na PwC sobre inteligência artificial e cybersecurity. E o que a gente nota? O tema a gente não conhece e as pessoas ainda não entenderam como é que elas podem aplicar realmente aquilo no dia a dia delas. Em parte por medo ou por simplesmente não conhecer, né? E também inteligência artificial é uma coisa muito ampla, né? Por exemplo, essa que a gente falou sobre cybersecurity. Você colocar hoje uma ferramenta, um LLM aí para olhar cybersecurity e realmente fechar todas as arestas, você vai gastar uma quantidade de dinheiro sobrenatural. Provavelmente o seu negócio não tenha nem margem para aguentar isso. Assim como todas as ferramentas de inteligência, se você for colocar nas diferentes esferas da empresa, né, você não tem bolso que aguente. Entendi, então, eu acho que as pessoas precisam conhecer isso. É o que eu tenho me dedicado, e ainda não me considero uma pessoa que entenda disso, tá? Sim, claro. Eu tenho me dedicado, sim, a fóruns. Começaram a surgir cursos, né? Mas acho que até os cursos são novos. Você vê, uma ferramenta do Copilot aí, como a gente está começando a usar da Microsoft, é uma ferramenta recente, né? O que ela tem feito de projeções é muito recente. Mas acho que o core disso daí eu vejo alguns equívocos, que aí eu acho que isso a gente pode tirar como lição aí na liderança. Por exemplo, uma ferramenta aqui de estilo ChatGPT, que nós vamos acoplar aqui, vamos colocar lá para o pessoal da base e tal, e eles vão lá trabalhar com isso. Poxa, não, eu quero para mim. Como é que eu vou entender o potencial dessa ferramenta? Ou como nós vamos explorar como companhia, como negócio, o potencial de uma ferramenta que eu não conheço? Então, está existindo um equívoco de jogar isso como uma ferramenta transacional e esquecer que ela pode ser estratégica. Muito estratégica, muito. E eu acho que é aí que mora a coisa, né? Que você até mencionou, no nosso P&D, a gente começou a usar ferramentas de inteligência artificial para tentar içar voos mais altos, e a gente já viu que ela vai dar uma produtividade imensa. Sim, é verdade. Tudo a gente está no alto nível de gestão. Então, eu acho assim, uma referência, acho que ainda não tem. As pessoas estão se transformando, o dia a dia operacional está se transformando e a estratégia vai se transformar. Acho que é isso que a gente tem em mente. E tem que conhecer, tem que ver. Está sendo muito testado na prática, né? Muito, tem um livrinho pronto lá, de manual de instrução, como é que faz, tudo que dá para fazer. É um negócio que você, inclusive, cria. Então, é incrível mesmo. Eu acho que... E aí, eu acho que a recomendação é essa, é tentar buscar experimentar. Pega e você mesmo experimenta. Eu tenho na minha máquina aqui, Copilot no Excel,
apresentação. Sim, exato. É isso mesmo que tem que fazer. Mas assim, você vai entendendo, e aí, óbvio, em outras coisas, como a gente falou de cybersecurity, em R&D, em comercial, em marketing, eu acho que a gente está só engatinhando em como a gente vai usar essas ferramentas aí para frente. Não, eu acho que você é um bom exemplo, né, Thiago, da importância das pessoas se interessarem por isso. Nos últimos dias, assim, eu já fiz 2 cursos de inteligência artificial, estou no segundo já. Participei de um workshop ontem na Amazon, na AWS, falando sobre as coisas até um pouco mais técnicas do core, realmente, da inteligência artificial. Não fazia ideia de certas coisas que eu mencionava conceitualmente, que já tem disponível, que é você ter a possibilidade de ter escolher a sua base de dados, o que você vai trabalhar, e alimentar a inteligência artificial com os seus dados. E isso realmente eu acho que as empresas ainda não acordaram que o potencial da IA vai muito além do operacional, vai no âmbito estratégico. Mesmo as empresas grandes estão no mesmo barco, estão aprendendo ainda, né? Você teve um evento, uma coisa que aconteceu com a Samsung no ano passado, acho que foi no lançamento do Galaxy, que o pessoal que estava lá planejando o lançamento do Galaxy colocou isso num chat GPT, numa nuvem, mas não era uma nuvem com segurança de dados, era uma nuvem aberta. E aí o pessoal que não tinha nada a ver com a história, nem trabalhava na Samsung, foi lá perguntar quando vem o Galaxy novo e acabou vazando toda a estratégia de lançamento, né? Quer dizer, empresas grandes, estruturadas, estão aprendendo como usar isso ainda. Então é a experimentação mesmo, né? A gente vai experimentando. Não, você fala muito da questão cultural, né? E realmente a cultura tem que mudar para você usar com propriedade, respeitando o compliance. Inclusive, falando de LGPD, essas coisas todas, você tem pontos aí relevantes para você prestar atenção. Sem dúvida, que está muito rigoroso isso hoje, né? Agora, tem muita gente ainda negando. Não, isso aqui é mais uma ferramentinha lá para usar. Não, isso não. Não é. Realmente, as pessoas têm que acordar. Vai mudar o jeito das pessoas fazerem as coisas dentro, fora das empresas. Vai mudar o dia a dia de alguma forma. Sim, isso é bem claro para mim. Inclusive, você consegue perceber até quem não está tão ligado nisso está perdendo realmente um passo importante na história, porque a velocidade com que a transformação está acontecendo é muito maior do que tecnologias anteriores, porque trata-se de trabalho ou de uma ferramenta que você pode usar no trabalho intelectual, daí o fato dela interferir em questões estratégicas também. Mas, Thiago, assim, já indo um pouco para o final aqui do nosso podcast, que eu estou achando assim, muito interessante assim, sua carreira, suas ideias e tudo mais, eu queria que você imaginasse o seguinte: se um jovem hoje quisesse ter uma carreira como a sua, que orientação você daria? Além de fazer fisioterapia, né? Olha, acho que é muito individual isso, é caso a caso. É verdade. Eu acho que, primeira coisa, um pragmatismo na análise das oportunidades. Vamos lá, o que eu tenho para hoje aqui? Você tem que começar. Tem gente que eu vejo muita gente patinando, né? Eu queria muito aquela coisa, ou aquilo outro, e no final não faz nada. O pior é não fazer nada. Esteja ocupado e faça alguma coisa. Tente, nessa ocupação e nisso que você vai fazer, encontrar alguma coisa que te desafie, que te leve para um próximo passo. E o próximo passo ele vai acabar vindo naturalmente. As oportunidades elas vão surgindo, né? Quer dizer, se eu tivesse continuado como fisioterapeuta lá atrás, eu estava provavelmente dentro do hospital até hoje, sei lá, ou em clínica, coisas que não tinha nada a ver com isso. Ao passo que eu fui vendo oportunidades e abraçando elas. E aí, assim, Silvio, eu acho que isso é uma recomendação mesmo. Não tenha medo de tomar risco. Não pode ter medo de tomar risco. Esses movimentos até de carreira, foram sempre movimentos que eu fiz quando eu estava muito bem nas empresas que eu estava. E é sempre um risco você abrir mão daquilo e ir para um lugar novo, né? Mas é bom tomar o risco, porque primeiro que você aprende com a situação invariavelmente. Você começa a ponderar, né, o quanto que dá para arriscar, o quanto que não dá, e mais do que isso, você vive experiências diferentes. Eu acho que essa riqueza de vivência é ela que te traz conhecimento mesmo, know-how, é uma questão até de cultura, para você poder... você aproveita isso na carreira e isso te abre portas, né? Então, veja que eu estou num grupo
que tem farmacêutica, mas tem real estate, tem comunicação, tem energia, tem biotech lá fora. Então, tem setores muito diferentes, mas um monte de vivência que eu tive também, eu consigo lidar com isso. Sem dúvida. Sim. Então, a tomada de risco e a vivência das diferentes experiências, e sempre está fazendo alguma coisa, não fico parado. Ou a gente também... Eu me deparei com isso no início, Silvio. Eu comecei na Brasil Telecom numa área super operacional, um back-office lá, e você fala, mas eu queria uma coisa mais estratégica. Mas não existe, você tem que começar por baixo. Você não pode ter medo de começar. Qualquer trabalho, você tem que começar pelo que te deram, ou pelo que tem. É isso aí. E a gente fica com dedos e no final não chega em lugar nenhum. Então, é isso aí também. Não ter ou deixar o ego de lado em alguns momentos e ficar, faz o que tem. E começa, e vai. E você vai ver que as portas vão se abrindo. E é para quem está no jogo, tá, Silvio? Para quem está de fora, sem dúvida. Está no jogo importante. É verdade. E, Tiago, assim, a minha última pergunta para você seria o seguinte, né? Eu vejo que você é uma pessoa ainda nova, né? Ainda tem muito chão pela frente, né? Quais são os seus desejos assim de carreira no futuro? Quando você olha para frente, assim, o que você enxerga, Tiago? Porque você tem uma trajetória que realmente a gente poderia ficar conversando aqui por muito tempo, histórias muito interessantes, mas eu fico pensando, poxa, você chegou em um nível assim muito alto e tem ainda muita vida pela frente, muita carreira pela frente. Como é que você enxerga o seu futuro? Lá atrás a gente tinha outros sonhos, né? Os sonhos vão se atualizando. Sim. Óbvio, eu queria chegar em C-level, eu queria estar muito perto das decisões, né? Perfeito. Também participar ativamente do curso das coisas, e isso eu consegui. Eu acho que hoje é mais aquela questão do que legado que vai ficar, né? Sim. Eu acho que em termos de cargo, essas coisas, não tem mais uma... Claro que eu tenho minhas ambições, eu quero crescer, enfim, tudo que vier de desafio eu vou topar, mas é menos isso e mais o legado e como é que eu vou influenciar as pessoas que estão junto. Eu acho que isso tem sido um negócio muito legal. Quando você vê... Eu tenho feito um programa de mentoria, que eu sou mentor de gente mais nova, e quando eu achava que era bobeira isso, mas quando eu vi que realmente aquilo que você fala de uma visão prática que você já teve, a pessoa absorve e ela incorpora aquilo e muda o curso da coisa dela para melhor, putz, cara, esse é um tipo de legado legal, né? Então, acho que ajudando gente dentro de companhias, e eu gosto muito de negócio, Silvio, então eu não me vejo fora de empresa ou deste mundo. Eu quero só que onde eu esteja tenha desafio e tenha coisa para entregar, tenha realizações por fazer e participar mesmo de realização, de construção. Eu sou um cara que eu gosto de ver o produto final, eu adoro isso. Gosto da realização. Então, já não tem mais aquela coisa aonde, pode ser aqui pode levar muitos anos, pode eventualmente ser fora, mas sempre pode ter certeza que vai ter um desafio e alguma coisa para construir. Sim, olha, e assim, eu posso dar meu testemunho aqui, que o Tiago realmente é uma pessoa que coloca desafios para todo mundo. Eu lembro que uma vez ele me pediu para fazer um trabalho aí na MS, e eu falei para ele, mas Tiago, você quer que eu fale sobre esse assunto aqui com os seus diretores? Queria te falar sobre um pouco geopolítica e sobre questões relacionadas à área financeira, como funcionam os bancos, sistema financeiro internacional. E ele bancou, nós fizemos um trabalho aí que foi bastante duro, eu diria, até para realmente mostrar a realidade para as pessoas, e foi para mim um grande desafio, e acabou gerando, viu, Tiago? Acho que você sabe disso, aquilo ali acabou virando um produto para mim, e que acabou indo, inclusive, para a Escola Superior de Guerra, para a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, lá em Uberaba. Todo ano, desde então, eles me chamam para falar um pouquinho sobre as questões da articulação do sistema financeiro, com geopolítica e tudo mais. Então, eu fico impressionado com a sua capacidade de colocar desafios para todo mundo que está à sua volta, não só para si mesmo. E isso é um tema intrínseco, né? A gente está vivendo todo dia, então... Sim. Eu estava um pouco com alguns... Principalmente quem trabalha em finanças, você fala assim, você sabe como funciona o sistema financeiro? O monetário, sabe como é que é dinheiro, uma nota chegou na tua frente, né? De onde surgiu isso? E as pessoas não conhecem. Então, como é que você está inserido num contexto que as decisões tomadas sobre isso mudam a tua vida todo dia e você não sabe o que é? E para negócios, para pessoal, para tudo, né? Para visão, você aplica em tudo na tua vida.
Thiago, só para você ver o quanto que isso reverberou. Isso aí eu estudava, acho que nós falamos sobre isso, eu já estudava para mim, para os meus investimentos, para aquilo que eu queria fazer. Quando eu fui provocado para fazer isso dentro de uma empresa e tudo mais, que eu falei, nossa, isso aqui realmente é uma coisa muito sensível para a gente colocar para certas organizações e tudo mais. Isso hoje, sabe o que se tornou? Se tornou um produto agora meu sobre carreira. Por quê? Porque muita gente não sabe lidar com o fato de que a sua carreira profissional ela tem que se sustentar até o fim da sua vida. Então, todo aquele conhecimento lá, agora eu estou encapsulando, está encapsulado, na verdade, em uma masterclass, mas especificamente mostrando para alguém que é empregado o que acontece em função do que ocorre no sistema financeiro internacional na carreira dela, entende? Então, assim, eu estou dizendo isso porque, né? Você colocou um desafio lá atrás que eu nem queria fazer, sendo bem franco. Falei, isso aqui vai me dar problema. Aí eu fiz, depois fiquei pensando, matutando naquilo, fui aprimorando, fiz em vários outros lugares também. E hoje já tem, vamos dizer assim, mais um filho derivado daquilo e que justamente ajuda os profissionais a pensarem na responsabilidade deles com a renda até o fim da vida e não só o momento da aposentadoria, né, que muita gente essa esquece. Essa falha que nós temos, o brasileiro essa falha é mais acentuada, né? Que não tem preparo de educação financeira nenhuma. É verdade. O americano ainda tem mais, né? Meu filho estudou lá, e ele tinha aula para saber como é que usava cartão de crédito. Imagina, eu aprender isso na prática. Ou como a dinâmica, etc. Então, assim, esse é um exemplo óbvio de uma coisa muito mais ampla, mas aqui é muito... E aí você pega essas pessoas que não tiveram isso, o brasileiro que não estudou isso 40 anos atrás, 30 anos atrás, enfim, ou nunca estudou, ele eventualmente cresceu na carreira e tal, mas ele ainda não sabe. Ninguém contou para ele. Se ele não tem uma vivência naquilo, né, que propicie para que ele entenda mais sobre o assunto, ele acaba sendo, né, ignorante no tema. E isso pode custar muito caro, né? Eu acho que você é super assertivo esse seu produto novo, aí, seu curso, enfim. Isso aí é fundamental mesmo para as pessoas, para qualquer cidadão, né? E no final a pessoa usa aquilo para ela, mas ela otimiza a carreira dela, ela otimiza como ela trabalha, né, do dia a dia, enfim, ela aplica em tudo. Realmente muito bom. É interessante, eu vejo muitas pessoas se preocuparem. Recentemente eu vi um podcast, eu não lembro mais o nome dele, falando da importância de você ter musculatura para você poder, quando está como um avô, você poder curtir os seus netos e tudo mais. Eu falei, pô, engraçado, mas a pessoa também precisa ter musculatura financeira para curtir a sua velhice de uma maneira mais serena, inclusive dando uma certa tranquilidade para os seus familiares. Daí tem toda essa preocupação da carreira ser o principal investimento. Mas, Thiago... Pelo menos tomar uma decisão consciente, porque eu acho que isso que é importante. O cara ter a consciência hoje do que vai ser o 30 anos para frente dele. Eu não quis, eu quero gastar tudo mesmo, tudo bem, mas é uma decisão consciente. Então, isso evita muita frustração lá na frente para as pessoas. Parabéns, mesmo. Entendi. Bom, assim, estou encerrando aqui o nosso podcast, eu deixo aqui aberto para você, se você quiser deixar uma mensagem aqui para a nossa audiência, que é formada de executivos ou pessoas que desejam ser executivos, o microfone é seu. Poxa, você se arriscou agora, hein? Primeiro, obrigado, eu espero que o pessoal tenha gostado, extraído alguma coisa boa. Super aberto para qualquer bate-papo, se quiser fazer papo ao vivo com mais pessoas, enfim. Sim. Acho que trocar, eu escuto muito também. Foi muito importante para mim, várias referências que eu escutei quando eu era mais jovem e até hoje, né? Quando você escuta alguém que tem uma experiência para compartilhar, que é relevante, você consegue incorporar. Então, espero que as experiências tenham sido de alguma relevância e consigam ajudar aí no dia a dia das pessoas. E parabéns aí pelo canal, Silvio. Bem bacana mesmo. A gente já trabalha junto há algum tempo, né? É verdade. 10 anos. E eu trabalho sempre se aprimorando, se atualizando, coisa nova saindo. E é de verdade prazer mesmo estar com você, cara. Você sabe que é na parceria. Olha, para mim, assim, eu me sinto realmente privilegiado de poder ter você no meu círculo de amigos aqui, quando a gente conversa, sempre aprendo muito. Aliás, tem algumas conversas, já fica o convite para as pessoas aqui sobre a conversa controversa. Sim, nós temos temas controversos para falar também aqui, por isso fica o convite para você que está nos assistindo, se inscrever no nosso canal. Tiago, você me permite deixar o link do seu LinkedIn aqui embaixo, para as pessoas que quiserem se conectar? Pode ser? Porque a gente tem uma preocupação muito com o network, então você que está assistindo, se conecte com o Tiago, acompanhe.
a carreira dele, você vai ver uma pessoa assim que, nos últimos mais de 10 anos que eu acompanho, assim, não apenas é surpreendente, mas assim, é incrível o respeito que eu tenho pelo fato de você ter essa visão de entregar. Quer dizer, porque muita gente, né, Thiago, fala do desafio, fala do fit cultural, fala de inteligência artificial, mas eu acho incrível realmente a sua capacidade de entrega em qualquer lugar que você passou, pelo menos nesse tempo todo que eu acompanhei. Então, toda a minha admiração, e claro, me sinto privilegiado de ter você aqui no podcast do canal O Executivo. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Eu que agradeço, Silvio. Foi um prazer. Estou à disposição. E, pessoal, fica então o meu convite aqui para você deixar um like, um comentário e, claro, compartilhar esse nosso podcast. Na próxima semana, quinta-feira, 19h30, traremos mais um executivo para conversar conosco sobre temas relevantes para aumentar a sua musculatura executiva e fazer a sua carreira não apenas ir mais alto, mas você ficar por lá. Um grande abraço e vamos em frente!